Prezados companheiros, caríssimos irmãos, que o nosso Senhor Jesus, o nosso amigo maior, conforme a súplica da nossa Rita, propicia a todos nós aqui na nossa casa espírita, nessa noite, a oportunidade do encontro fraterno em torno da doutrina que nos congrega, da doutrina que nos felicita. Estávamos nós pensando sobre o que nós poderíamos falar na noite de hoje, já que o tema foi deixado à nossa escolha. Então, me ocorreu que eu fui chamado essa semana fui chamado para fazer essa semana, né, que passou ontem, um estudo na Comejaca, confraternização de mocidade de Jacarepaguá, que aconteceu ontem, que aconteceu no fim de semana passado, e que ontem, né, pelo encerramento, eu compareci para um estudo lá com os jovens. E nós estivemos lá com os jovens por cerca de 2 horas, num processo quase que de explosão de ideias, conversando sobre o tema que eles haviam proposto. E o tema que eles haviam proposto foi um tema assim, que eles propuseram, foi um tema muito interessante para a nossa meditação, porque ele enseja, não é, uma porção de lações. Os jovens colocaram o tema a redescoberta, né? A redescoberta. E eu fiquei pensando o que seria essa redescoberta, né? Porque né, que os jovens puseram na cabeça um negócio desse logo para mim, redescoberta. Então, o objetivo deles, o objetivo dos dirigentes do encontro, era levar os jovens a refletir sobre a doutrina espírita em suas vidas, a descoberta do espiritismo em suas vidas. Então, enquanto eu pensava nisso, conversava inclusive com a minha mulher, e ela até lembrou do raciocínio de Jung, né? Quando Jung fala da individuação, do processo de individuação, que é exatamente o processo da redescoberta, quando a criatura volta para si mesma e encontra aqueles valores, introjetando aqueles valores que irão descobrir os seus caminhos, redescobrir caminhos, porque redescobrir significa o quê? Andar novamente, né? Passar novamente, recuar e voltar lá. Então, somando o que os jovens falaram ontem, nesse processo de explosão de ideias, jovens, vocês sabem como é que é jovem, jovem sabe tudo, né? Tem essa característica. Jovem é muito criativo, né? Então, né, nós começamos a colocar, a entender o pensamento deles. E a questão toda se centrava na doutrina espírita. Porque qual a importância, ela pergunta, qual a importância da doutrina espírita para o jovem? Mas se a gente apaga aqui o jovem, né, apenas aqui no nosso entendimento, porque aqui nós não estamos com esse objetivo, mas qual a importância da doutrina? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer. Qual a importância da doutrina em nossas vidas? Não é? Qual a importância da doutrina para o jovem? Então, se a gente fala em jovem e velho, então qual a importância da doutrina para nós não tão jovens, ou mais ou menos jovens, ou jovens há mais tempo, ou velho, ou qualquer coisa assim? Não é? Qual a importância da doutrina? Por quê? E então nós andamos colocando essa questão para eles lá, indagando que vem a ser jovem, e as perguntas as respostas foram interessantíssimas sobre o que é jovem, né? Então a gente perguntava o que é jovem? Jovem é uma maravilha, né? E eles disseram, jovem é alegre. Eu fiquei pensando, então velho é triste, né? Mas é uma lógica, quer dizer, isso foi uma brincadeira, uma plaga que eu fiz, mas na verdade jovem é alegre, não se entende um jovem triste. Não significa necessariamente que o velho tem que ser triste, mas nem todo velho é alegre, e como nem todo jovem é alegre, então o jovem que não é alegre é um jovem que está meio, né? É dentro do processo mínimo de obsessão. Então se a gente vê um jovem todo jururu, assim, jururu, a gente tem que orar porque ele está obsidiado. Se a gente vê um velho também todo jururu, também ora que também está obsidiado. Porque
um estado de tristeza não é a proposta da construção dos valores. Mas a pergunta era essa, né? Qual o papel da doutrina espírita? E se nós entendermos isso, né, para o jovem ou para o velho, ou para o menos jovem, se nós procurarmos saber como é que as pessoas entraram na doutrina espírita, como é que chegaram na casa espírita, né? Como é que estão na casa espírita, porque as pessoas chegaram à casa espírita, mas a maneira como elas estão na casa espírita diz exatamente o que representa a doutrina para elas. Porque as pessoas chegam à casa espírita tangidas pela dor, não é? Ou pela perplexidade, ou em busca de soluções para as suas questões, ou em busca de explicações, não é? para as suas dúvidas. Mas então, esse approach, essa chegada na doutrina, é uma chegada assim, até certo ponto, é uma chegada que eu diria até certo ponto assim, radiosa, né? Porque as pessoas, mesmo no processo da dor, chegam na casa espírita e encontram sempre alguém, não é? Encontram sempre alguém que, porque estão ali para encontrar alguém, são necessariamente fraternas, porque na casa espírita as pessoas precisam ser fraternas, mas aquelas criaturas que na casa espírita estão encarregadas de receber, de recepcionar as pessoas que chegam, essas, até por dever de ofício naquele momento, são até mais fraternas. E se elas já são fraternas mesmo, porque se existe povo fraterno, é o povo da casa espírita, não é o povinho bom fraterno, povo gente boa. Então, as pessoas que chegam na casa espírita encontram aquela fraternidade toda, aquela beleza, né? Encontra logo um Dudu sorrindo, aí entra, né? Aí logo o Dudu, porque é uma pessoa que não tem muito curto, entra, né? Então, o primeiro momento é radioso, né? Radioso. Mas a problemática é de cada um. Nós temos os nossos problemas. Cada um tem o seu problema, nós não podemos transferir. O progresso é inalienável, o progresso é intransferível. Então cada um tem que construir o seu progresso. Então, a permanência das pessoas na doutrina espírita, a maneira como elas permanecem, diz, na verdade, informa, na verdade, o que representa a doutrina para elas. Então, quando a gente fala em redescobrir, na verdade nós estamos falando de um processo de despertamento, de despertar. Porque quando a gente fala em jovem, né? Então a gente perguntava lá para o jovem, o que é jovem, o que é jovem? Eu estou falando que tinha alguns jovens que estavam lá, estão até aqui hoje, né? Então o que é jovem? Então cada um foi dando as suas respostas, e um jovem deu uma resposta incrível. Ele disse o seguinte, que jovem só é jovem no corpo, porque no espírito não é, porque ele está naquele corpo. Então aquele jovem realmente, né, ele colocou realmente o que é jovem. O que é jovem? Né? Então a gente aprende, a doutrina espírita nos ensina que o jovem é um espírito encarnado e que o velho é um espírito encarnado. Então todos nós aqui somos espíritos encarnados, jovens ou velhos, apenas nós estamos em momentos diferentes. É uma questão de time, né? De segmento de reta, um está lá, outro está aqui, do tipo de vetor. Somos todos o quê? Somos todos espíritos encarnados, cada um num pedaço, não é, da construção a que se propôs. Então, se isso é uma realidade, na verdade, o objetivo de todos nós é o objetivo do despertamento. Nós estamos aqui para despertar. E quando a gente fala em despertar, né, a gente fica pensando, por que despertar? Porque nós estávamos dormindo. Mas assim, descantilhando, a gente pode relacionar alguns aspectos que nos levam a entender que a gente até estava dormindo. Depois da partida de Jesus, quando Jesus, na montanha da Betânia, ante mais de 200 testemunhas, ele se alça aos céus, dizendo que eles ali ficassem, permanecessem, para receberem o Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo. Estava relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos. E então, no 50º dia, depois da partida do Senhor, ocorre o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. E o que significa a descida do Espírito Santo? A descida do Espírito Santo nada mais foi do que uma reunião de efeitos físicos à luz do dia. Fenômenos mediúnicos aconteciam em profusão à luz do dia. E então, essa descida do Espírito Santo significa o quê? Praticamente a inauguração da mediunidade, né? Desses tempos novos.
Por que nesses tempos novos? Porque a mediunidade sempre existiu na humanidade. Mas quando a gente fala em Espírito Santo, e é Emmanuel quem diz para a gente que toda vez que nós falarmos em Espírito Santo, para não nos confundirmos com as doutrinas dogmáticas, é fundamental que nós expliquemos, à luz da doutrina espírita, o que vem a ser Espírito Santo. E Emmanuel é ainda Emmanuel quem explica o que é Espírito Santo, numa nota de rodapé do livro Paulo Estevão e também numa das suas perguntas do livro Consolador. Diz Emmanuel que por Espírito Santo nós devemos entender aquela equipe de espíritos santificados no amor e na luz, que desde o princípio dos tempos trabalham com o Senhor Jesus para que nós pudéssemos aqui habitar. Então, a descida do Espírito Santo nada mais foi do que a chegada de espíritos da equipe do Senhor, inaugurando uma nova fase do fenômeno mediúnico entre nós. Então, a gente fica pensando, meu Deus do céu, o Senhor Jesus veio até aqui, Ele chegou, fez com que se cumprissem todas as promessas, todas as predições foram cumpridas. O Senhor aceitou o batismo para que a promessa fosse cumprida. O Senhor aceitou morrer na cruz para que a promessa fosse cumprida, as predições fossem cumpridas. O Senhor aceitou tudo para que aquele povo pudesse entender, compreender. Não que fosse importante ele aceitar o batismo de João, mas para que aquele povo entendesse o mecanismo da chegada do Messias, ele aceitou cumprir toda a programação estabelecida pelos profetas da antiguidade. Ainda assim, aquelas criaturas não compreenderam, o povo meio que aturdido, aturdido numa expectativa de prodígios. Era um povo que esperava prodígios, um Messias, libertador, enfim, o fato é que eles não entenderam. Mas vejam, chegou Jesus. Depois que Jesus foi crucificado e voltou, a vinda de Jesus, a falta de Jesus determinou o coroamento da sua missão. Porque se Jesus tivesse estado aqui e não tivesse voltado, ou seja, se ele não tivesse reaparecido para os seus discípulos naquilo que os nossos irmãos dogmáticos chamam do episódio da ressurreição, se ele não tivesse então feito a ressurreição, entre aspas, se o Senhor Jesus não tivesse voltado, tudo o que ele havia, toda a proposta dele estaria caindo por terra. Por quê? Porque ele disse que a morte não existia, que ele estaria conosco até o final dos tempos, que as criaturas não morriam, que as criaturas continuavam. Então ele disse, eu volto. E no que ele voltou, fez com que as criaturas entendessem que ele realmente havia voltado, que ele estaria conosco, que ele estaria com as criaturas em espírito de verdade. Então, Jesus veio, fez tudo direitinho conforme estava escrito. Depois ele voltou. Ele voltou e a explicação dos Espíritos é o nosso Chico Xavier quem diz que Jesus, ao partir na cruz, ao desligar-se do corpo na cruz, é o Chico Xavier quem diz isso, que Jesus, ao desligar-se do corpo na cruz, Jesus não sobe, não vai ao Senhor Deus, Jesus mergulha nas regiões trevosas, buscando encontrar Judas e os obsessores que levaram Judas a essa situação. É por isso que quando Jesus volta das regiões abismais, ainda não tinha ido ao Senhor Deus, e ele então encontra Maria de Magdala e ele pede que Maria não toque nele, porque ele estava envolvido por vibrações pesadas. Ele diz, não me toque ainda porque eu não fui ao meu Pai. Diga aos nossos amigos que eu voltarei, que eu estarei com eles, que eu chegarei lá. E eles não acreditam em Maria. Eles acham que Maria está brincando, porque Maria é uma ex-prostituta, Maria é uma ex-mulher cortesã. Mas vejam a colocação de Jesus. E a informação é do nosso Chico, que Jesus, ao desligar-se do corpo, ele não procura as regiões da espiritualidade superior. Ele que é o príncipe da paz, né? Ele não vai a esse encontro, ele vai ao encontro daqueles mais sofridos. Jesus cumpre tudo direitinho. Então o que a gente fica pensando? E depois disso, o dia de Pentecostes, a mediunidade lá, está tudo claro. Porque todos os apóstolos, inclusive Judas, curaram impondo as mãos. E a mediunidade acontecia em profusão na igreja de Jerusalém, como também na igreja da Antioquia. Fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de voz direta, fenômenos de psicografia, psicofonia, em profusão acontecia nas igrejas de Jerusalém e mais até na igreja da Antioquia. Mas nós estávamos falando do que aconteceu com a humanidade. A humanidade é como que esqueceu, aquelas pessoas como que esqueceram de Jesus. Mesmo
eu não estou falando até daqueles que optaram por Barrabás, porque esses fizeram a sua decisão, a sua opção mais infeliz, mas ainda assim até as coisas estavam acontecendo como estava predito. Mas a exemplificação do mestre ficou ali, as criaturas que foram beneficiadas, que foram amparadas, todos que participaram, que perceberam, que estiveram, que compreenderam, que puderam chegar perto do mestre. E o que aconteceram com essas criaturas, na medida em que o tempo passava, e até parece que quando nós nos distanciamos, parece que nós nos esquecemos, né? Há quem diga que o tempo, né, é um ditado muito bom, esse importante, que diz que o tempo é remédio para todas as dores, e é uma verdade. Mas se o tempo é remédio para todas as dores, às vezes o tempo é também, né, aquele anestesiante, né, das nossas próprias dificuldades. As pessoas que adiam, elas se utilizam do tempo para adiar propósitos, para adiar realizações. Então o tempo aí funciona de uma maneira negativa, porque as pessoas não utilizam o tempo para realizar, mas utilizam o tempo para adiar. E a utilização do tempo para adiar é um processo doloroso, é um processo de empobrecimento da alma. O fato é que, com a partida de Jesus, depois do dia de Pentecostes, na medida em que as dificuldades surgiam, as pessoas procuraram se compor com autoridade, encontrarem soluções para as suas dificuldades. Eles estavam perseguidos, mas afinal de contas nós estamos perseguidos. Nós não vamos deixar de gostar do mestre se nós não nos compusermos com a autoridade judaica. Não tem nada de mais isso. O que tem? Aonde é que está? Aonde é que está o problema? Se nós continuamos firmes no nosso propósito, mas o que tem uma circuncisãozinha de vez em quando? Não tem nada demais uma circuncisãozinha. Isso não é importante, porque para nós isso não é importante. O importante é o mestre. E as pessoas então começaram a capitular. Capitular aonde? Capitular no ideal. Capitular no propósito de crescimento espiritual. E quando as criaturas capitulam no ideal, elas estão realmente mergulhando nos aspectos dolorosos da vida. Porque o ideal é que conduz as pessoas à luz. É o ideal. Por isso Jesus diz: vós sois deuses, confirmando o salmista. Por quê? Porque essa é a nossa destinação. Então, na medida em que as pessoas dizem não, a autoridade judaica está lá. Nós estamos com Jesus, mas não tem nada demais a circuncisão. Nesse momento nós estamos o quê? Nós estamos denegrindo, fundamentalmente o quê? Denegrindo o ideal e denegrindo o propósito. E assim aconteceu, e nós observamos isso, e depois ali pelo concílio de Nicéia, pelo ano de 300, a humanidade a cristandade tomou caminhos dolorosíssimos, a mediunidade foi proibida no concílio de Nicéia, e depois vieram as cruzadas, e depois vieram 1000 anos de obscurantismo, e as cruzadas, onde em nome do Cristo se fez o anticristo. Enfim, a humanidade buscou os caminhos dolorosos do anticristo. Então, assim de imediato nós dizíamos, podemos relacionar de roldão algumas posições dolorosas que fazem com que nós cheguemos aos dias de hoje, assim pensando que redescobrir na verdade é o quê? Redescobrir na verdade é despertar. A proposta do Espiritismo, a proposta do Espiritismo consoante a promessa do Senhor Jesus, as promessas do Senhor Jesus, é proposta de despertamento. É como se nós estivéssemos adormecidos. Nós nos lembramos do livro de André Luiz. Eu acho que é Ação e Reação. Eu acho que é. Mas se não for, vocês leiam todos, que vocês vão encontrar isso. Mas procura primeiro em Ação e Reação, que de repente é dentro. Que André Luiz visita uma instituição onde as pessoas todas estão dormindo. Todas estão dormindo. Espíritos adormecidos naquela instituição. Então André Luiz diz: mas por que eles estão dormindo? Eles estão dormindo, por que eles dormiram? Ação e Reação, né? Mensageiro. Então, leiam primeiro Ação e Reação, depois leiam Mensageiro, depois tudo André Luiz. Mas Mensageiro, falando ali o nosso Paulo, né? Assessorado pelo Javião.
dormindo. Por que eles estão dormindo? Porque os espíritos disseram, o orientador disse, eles escolheram morrer. E morreram. Mas como morreram, ninguém morre, mas morreram. Morreram. Desencarnaram e continuaram aí, estão aí. Então aí André Luiz entra na faixa psíquica do pensamento daquelas criaturas que lá estão e ele passa a viver aquela situação daqueles espíritos, porque eles não estão mortos. Eles, na verdade, não estão dormindo, eles continuam. Porque o pensamento é contínuo, porque o pensamento não para. Desde o momento da individualização do princípio inteligente, daquele momento que no dizer de Kardec, quando o Senhor Deus coloca o seu selo na fronte da criatura, naquele momento de individualização em que as criaturas começam a sua jornada para a felicidade, elas têm o que? O princípio inteligente, a individualização, o pensamento. E o pensamento é contínuo. Ninguém para de pensar, né? Vamos dar uma paradinha de pensar. O que é nada? O que você está pensando? Nada. O que você está pensando? Nada. Eita mentira, né? Porque o povo que diz assim, o que está pensando? Nada, ele está pensando muito, né? De repente está pensando que não deve, mas está pensando. Né? Porque se ele está pensando que deve, ele até fala, né? Mas quando ele está aquele negócio, sabe quando o pensamento está indo, né? E os espíritos dizem isso, que a gente precisa controlar o pensamento, porque o pensamento solto, alucinado, ninguém sabe onde o negócio desse vai parar. E pode dar trombada, né? Bater, destrambelhar, é uma loucura o pensamento solto e desorganizado. Então os espíritos dizem assim, olha, ordena isso, raciocina, né? Mantenha o pensamento controlado, porque o pensamento, então, quando o que você está pensando? Nada. Atenção, porque está pensando muito. Então André Luiz penetra, né? Entra na faixa mental daqueles espíritos e vê quanto o sofrimento deles. E André Luiz diz, por que não despertá-los? Por que não despertá-los? E o benfeitor espiritual diz, não, porque se nós o despertarmos alguns desses companheiros aí, eles enlouquecerão. Nós não podemos despertá-los, é preciso que aconteça as coisas normalmente. Porque se nós os despertarmos, né, eles enlouquecerão. Certa vez eu ouvi o Chico Xavier falando acerca de um companheiro que tinha missão definida na doutrina, né? Porque existem missões e missões. Todos nós somos missionários, né? Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. Os espíritos respondem a Kardec que nós encarnamos para realizarmos, né, a nossa transformação moral, etc. E também para cumprirmos com a parte que nos toca na obra da criação. Então, todos nós somos missionários. Mas existem missões e missões, né? Existe aquela missãozinha pequenininha, né? Missãozinha que cabe só a nós, né? Qual é a tua missão nessa encarnação? Não fazer bobagem. Uma missão. Você vem nessa encarnação só para não fazer bobagem. Conseguiu? Não. Estou tentando. Essa é a missão particular, né? Agora, por que a gente chama de missão? Qual é a missão? Ajudar os outros a não fazer bobagem. Esse é o missionário, é que a gente chama, como a gente chama, né? Então a gente chama assim, um Chico Xavier, um missionário. Por quê? Porque o Chico Xavier ajuda os outros a não fazer bobagem. Agora, qual é a nossa missão? Não fazer bobagem. Então, tinha um missionário desse que tinha a missão de não fazer, de ajudar os outros a não fazer bobagem, que, né, fez uma bobagem, deixou a doutrina. Então, falamos o Chico Xavier sobre essa situação, e ele disse, né, que a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, né, que ele estava iludido, né, envolvido num processo que não percebeu isso. E que é a misericórdia de Deus atuando, porque se ele descobrisse isso ainda aqui, ele teria enlouquecido. Seria melhor que ele descobrisse o equívoco no plano espiritual, onde recursos maiores existiriam para ampará-lo, porque a lei é de amor, a lei não é de vingança. Então, quando André Luiz penetra no pensamento daquelas criaturas, André Luiz verifica que eles estão realmente, né, num processo altamente conturbado. E despertar não é fácil. Não é fácil despertar. Tanto que os espíritos não conseguem. Não conseguem por quê? Porque os espíritos
espíritos não conseguem realizar nenhum milagre. Eles têm a capacidade de auxiliar, porque a ciência, a nossa ciência, perto da ciência dos espíritos, é uma ciência diminuta. Mas a misericórdia de Deus não violenta as criaturas. O livre-arbítrio é respeitado e, portanto, se a criatura quer deitar e dormir 1000 anos, ela vai deitar e dormir 1000 anos. O que vai acontecer com você? O que você resolveu? Vou deitar e dormir 1000 anos. E quando eu acordar, o que vai acontecer? Passaram os 1000 anos. E o que aconteceu? A eternidade é um pulo. 1000 anos diante da eternidade é nada. Mas o que aconteceu com o povo? Bom, o povo andou 1000 anos. E você ficou 1000 anos. Então você sai por aí caminhando o teu 1000 anos, aí, por aí, teu milênio. Cada um caminha o seu milênio. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. E o Senhor Deus não violenta as criaturas. Por quê? Porque nós somos seres inteligentes. E como seres inteligentes, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de discernir. E porque nós temos a capacidade de discernir, nós temos a razão. Não é? E porque nós temos a razão, nós temos a vontade, não é? que nos determina nós mesmos. Os atributos da vontade é o livre-arbítrio. Por isso é que Emmanuel diz que despertar varia ao infinito. Diz Emmanuel. Interessante, né? Emmanuel diz que o despertar varia ao infinito. Portanto, cada um tem o seu momento de despertar. Cada um desperta no seu momento. É por isso que às vezes nós olhamos a pessoa e diz, meu Deus do céu, como é que pode? Ela não está vendo, ela não enxerga, não está enxergando mesmo. Não está enxergando mesmo, né? A gente às vezes assim, meu Deus do céu, né? Isso acontece muito com mãe, né? Eu falo com mãe porque mãe é mais preocupada com essas coisas, né? Não é que pai não enxerga, né? Pai enxerga um pouco menos. Não é mais mãe, né? O que acontece com mãe? Mãe está vindo, né? Mãe que enxerga. Porque tem mais mãe também que não gosta de enxergar muito, não. Mãe enxerga. Mãe está vendo que ele vai bater com a cara na parede, né? Tá vendo, né? Fala, não acredita, não acredita. Aí ele vai, pum, bate, né? Então a gente diz assim, mas por quê? Por quê? Diz, meu Deus do céu, por quê? Por causa do momento, a experiência, o progresso intransferível, as experiências, experienciar é a realidade da vida. Cada um vai querer usar a sua experiência. Então Emmanuel diz que despertar faria o infinito o processo do despertamento. Faria o infinito. Então quando a gente fala em redescobrir, nós estamos falando, na verdade, em despertar. E qual é o papel da doutrina espírita em nossas vidas? O papel da doutrina em nossas vidas é exatamente a contribuição da doutrina no nosso despertamento. Porque nós não nos iludamos, nós despertamos com a doutrina. Bom, mas a gente falava no início, né? Qual o papel da doutrina em nossa vida? Depende. O papel da doutrina em nossa vida, a gente vai ver qual é o papel da doutrina em nossa vida na medida em que a gente, né, dependendo do tipo de vida que a gente leva, né? Mas a doutrina está contribuindo para despertar, está trazendo lá. Porque não nos iludamos. O espírita é diferente. Olha, o espírita é diferente. Eu não estou dizendo que o espírita é melhor. Não é melhor. De repente é até pior. Mas é diferente. Diferente. Quando eu digo que o espírito é até pior, eu falo isso, que aliás quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é Dona Ivone Pereira, né? Dona Ivone Pereira dizia assim, né? Ela se dizia com frequência, né? Falando sobre os espíritas e a doutrina espírita. Porque coisas acontecem na doutrina espírita, no movimento espírita, né? Certa vez uma companheira dizia assim, né? Uma companheira muito querida dizia assim, João Carlos, me explica por que o espírita, não o espírita aqui da Casa de Olímpia, que são ótimos, né? O espírita de uma maneira geral, né? Falando com ressalva, né? Fora do Rio, né? Fora do Brasil, no exterior. Então dizia ela assim, por que o espírita, né? Por que o espírita é assim, tão mal fechado? Não mal fechado. Porque o espírita, olha, ele gosta de participar das caridades, não sei o que, né? Mas ele não gosta disso, né? Sabe como? No teu centro é assim? Não sei, eu fico lá no centro, com toda a mão aberta, né? Então ela dizia, olha, eu acho que é por a nossa herança, dizia essa companheira, né?
dizia Lenin Moreno assim. Eu acho que é a nossa herança, porque a gente deve ter sido protestante em outras encarnações, né? E o protestante tem aquele negócio do dízimo, né? Que é aquela doação que faz compulsória. E o povo já doa tão compulsoriamente que nessa entrou de férias de doação. Resolveu. Mas quando a gente falava nas coisas, o espírita, né? Porque o espírita, como é que é o espírita, né? Porque o espírita é assim, o espírita é assado, né? E a gente começa a identificar o espírita em determinadas circunstâncias. E a gente pensa que, né, o espírita lida com a mediunidade. E o fato da doutrina espírita lidar com a mediunidade traz para a doutrina espírita muitas vezes muitos equívocos. Porque Allan Kardec diz que a mediunidade, né, tem contribuído, o fenômeno tem contribuído muito mais para afastar do que para trazer. Mas por outro lado a gente não pode jogar o fenômeno fora, porque no momento que a gente joga o fenômeno fora é um agravo que os benfeitores espirituais não merecem, porque nós recebemos a doutrina espírita através da mediunidade. Mas enfim, são as colocações do estudo, da compreensão, da percepção. Mas, falando do espírita, da postura que existe entre a diferença entre o movimento espírita e a doutrina espírita, porque existe uma diferença fundamental entre doutrina espírita e movimento espírita. Porque a doutrina espírita é aquela, né? É aquela doutrina que foi codificada por Allan Kardec, prometida por Jesus, etc, que nós conhecemos. Essa é perfeita. Mas o movimento espírita, o que é? O movimento espírita não. O movimento espírita é composto de espíritas. E os espíritas têm os seus problemas. Tanto têm os seus problemas que estão aqui. Porque o homem no mundo é sempre um espírito em evolução. Não existe nenhuma criatura sem problema. Então nós não podemos imaginar que só porque nós somos espíritas nós não temos problemas. Não, nós temos muitos problemas. E aí o que acontece? Reunião de espírita faz o movimento espírita. E dependendo dessa reunião, existem as dificuldades do movimento espírita. Então Dona Ivone Pereira dizia assim: olha, não te ilude, né, meu filho? O espírita é sempre um delinquente de ontem, né? Ela falava assim, delinquente. Significa o quê? Significa que o espírita é altamente devedor, né? A palavra delinquente é uma palavra feia, né? Uma palavra pesada, né? Forte demais, né? E que a gente encontra aí os eufemismos para ela, né? Eu não diria delinquente, assim, porque senão as pessoas diriam assim, não está obsidiado, né? Chegou lá, disse que todo mundo era delinquente, né? Todo mundo é delinquente, afinal de contas, ofendeu todo mundo, eu não diria isso, né? Dona Ivone Pereira dizia assim: não te iluda, o espírito é sempre um delinquente de ontem. Eu diria assim: não nos iludamos, o espírito é sempre um devedor, o que é um devedor? É um calceta, um delinquente, essa coisa. Por que isso? Porque delinquente é aquele que delinquiu. Nós tivemos problema no passado, então nós estamos chegando aqui, agora. E por que eu dizia que o espírito é diferente? O espírito é diferente e não é melhor, exatamente por isso, mas ele é diferente. Ele é diferente porque ele é portador de um elenco de conhecimento. Ele conhece uma porção de coisas que estão consubstanciados aonde? Na doutrina espírita, nos princípios básicos da doutrina espírita. O espírita lida em sua vida com os princípios básicos da doutrina espírita com naturalidade. Então não importa que tipo de espírita seja, não importa se ele é um espírita bom, mal, mais ou menos, não importa. O espírita, ele é espírita, ele é diferente. Por quê? Porque ele é reencarnacionista. Ele é diferente, ele é reencarnacionista. O espírita é reencarnacionista por convicção e não por crença, é por convicção. Porque se o espírita não é reencarnacionista por convicção, ele não é espírita. Ele está no local errado. Por quê? Porque o espírita é por convicção reencarnacionista. É por isso que Humberto de Campos, no prefácio da Boa Nova, diz assim: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Por quê? Porque saber é um problema de convicção, e crer nem sempre. Então, o espírita não acredita em reencarnação, o espírita sabe que a reencarnação é uma realidade. Portanto, ele é diferente. Ele lida, ele vive com princípios básicos da doutrina espírita que são fundamentais e determinantes em sua vida. A reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os dois planos, Deus, enfim, são princípios básicos da doutrina espírita que levam ao entendimento, não é?
sobre o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Tudo isso fazem parte o quê? Fazem parte não do cotidiano, mas fazem parte da consciência espírita. Portanto, muitas vezes as criaturas fazem parte de determinadas religiões cujos princípios fazem parte do cotidiano delas. Por quê? Porque elas vivem numa situação de fachada. Por isso é que Herculano Pires diz que a doutrina espírita não é uma questão de forma, mas uma questão de fundo. Por quê? Porque o espírita lida com convicções conscienciais. Isso está na consciência dele. Tanto que, né? Eu me recordo que alguns anos atrás eu coordenava aqui um grupo de estudo sistematizado. Coordenava um estudo sistematizado aqui da doutrina na nossa casa alguns anos atrás. E a gente fazia assim algumas dinâmicas, né? E numa das dinâmicas que a gente estava estudando fluido, né? E a atuação do pensamento dos fluidos, né? Como nós modificamos os fluidos, como nós podemos fazer com que o fluido seja benfazejo ou deletério em nossas vidas, né? Falávamos nós sobre isso. Então um companheiro, né, falou sobre o desfile da escola de samba. Então nós falamos, bom, né? O desfile da escola de samba, tem até um livro aí, né? Conhecidíssimo do Divaldo, né, do Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre isso. Como é o nome do livro, Paulo? Nas Fronteiras da Loucura. Eu posso tudo. Estudioso. Livro do Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura. Que fala até sobre isso, carnaval. Né? E a gente fica concluindo o quê? Carnaval. Por quê? Porque é um problema de afinidade. Tem uma página de Emmanuel no livro Roteiro que fala de sintonia, que se chama Sintonia essa página. Que Emmanuel diz exatamente isso, que nós sintonizamos de acordo com as nossas afinidades. E é por isso que quem gosta de bebidinha sintoniza com espíritos que gostam de bebidinha. Quem gosta de não sei o que, sintoniza com espíritos que gostam de não sei o que. Quem gosta de carnaval sintoniza com espíritos que gostam de carnaval. Mas espírito que gosta de carnaval não é o doutor Bezerra de Menezes, não é. Não é o doutor Bezerra. Como é que a gente vai entender o doutor Bezerra de Menezes? Diretor de harmonia. Mas o doutor Bezerra, meu Deus do céu. Mas ele até vai lá para recolher aquelas almas penadas que estão lá tudo solto pelo caminho. Então, ele até vai lá, que nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, fala do trabalho deles, que eles armam um acampamento lá, tem um trabalho no carnaval, um monte de hora, que dá para os espíritos no carnaval, muito grande. Então dizia eu, né? É bom, os espíritos. Aí alguém lembrou, bom, mas então questão dos fluidos porque sem dúvida nenhuma, que o apóstolo Paulo diz que os espíritos são nuvens que vivem à nossa volta. Diz o apóstolo Paulo. Portanto, o que acontece? Quando lá no desfile da escola de samba sai a escola de samba, saem duas, uma encarnada e outra desencarnada. É lá. Sai no desfile. Não é mesmo? E fala para a galeria lá, para arquibancada, uma arquibancada encarnada e outra desencarnada. Está tudo lá. É lógico, lógico. E isso é compreensível. Eu não estou dizendo até que as pessoas que estão desfilando lá são pessoas más, não são ótimas. Mas isso é uma realidade. Desfila com sambista desencarnado. Aí o companheiro que estava na reunião disse assim, meu Deus do céu, e agora o meu lazer, como é que vai ficar? O meu lazer, como é que vai ficar? Eu disse, mas não tem nada na doutrina espírita que esteja dito que proibido. Nós não botamos uma só frase na codificação kardeciana que diga assim, é proibido ir ao desfile da escola de samba. Não está escrito isso. Ah, mas não está escrito, mas eu estou sabendo. Então, o espírito é diferente. Por quê? Porque o conhecimento da doutrina é um processo eminentemente consciencial. E a responsabilidade é uma exigência de natureza consciencial. E é exatamente por isso que, quando nós sabemos, nós temos mais dificuldade para justificar. Emmanuel, falando sobre isso, diz que quando a gente erra, sem saber que está errando, nós estamos apenas no mecanismo do erro. Mas quando a gente erra sabendo que está errando, nós estamos no mecanismo do mal, diz Emmanuel.
E o Senhor Jesus diz para o fariseu: até agora dissestes não saber e não tinhas pecado, mas agora dizeis saber e subsiste o vosso pecado. Portanto, a doutrina espírita, que é uma doutrina de consciência. Por que é uma doutrina de consciência? Porque nós recebemos a informação. Essa informação é metabolizada, é trabalhada. Então nós cotejamos o tipo de vida que a gente leva, o tipo de vida que a gente deveria levar para ser feliz. A gente começa a analisar como nós somos e como nós deveríamos ser. Nós começamos a imaginar que se nós fôssemos talvez mais brandos, que se nós fôssemos talvez mais pacientes, que se nós fôssemos talvez mais caridosos, se nós fôssemos talvez mais isso e mais aquilo, talvez nós não sofrêssemos tanto. Ou melhor, talvez não, certamente nós não sofreríamos tanto. Então, é um processo consciencial. E aí acontece o que diz Kardec na Revista Espírita, acontece a crise. Porque diz Kardec que se existe o mal, não há cura sem crise. E a crise é exatamente esse processo de ebulição, que se dá quando a criatura se encontra consigo mesmo. E isso é talvez aquilo que Jung chamava de individuação, e que Emmanuel fala que é despertamento, e que a nossa companheira lá falou que era... Era o que mesmo? Redescobrir. Tem uma jovem ali da Comejaca ali. Eu já devo muito com essa garganta pela maledicência da encarnação anterior, mais que nessa. E com gripe, né? Fica pior ainda. Mas então é um processo de despertamento. E dizendo que despertar é um problema é do infinito. Por quê? Porque é um problema, é o quê? É um momento de cada um. O momento é o time. Emmanuel esteve com Jesus, que sequer da genuflexo antes de Jesus, daquele minuto sagrado, chamado minuto emanuelino. E Jesus diz para o senador: senador, seria preferível que me procurasses à luz do dia para solucionar processos que poderão durar milênios. Cabe a tua decisão agora, ou me segue agora, ou passarás séculos de sofrimento. A sua filha ficará boa, mas não por causa do seu coração de pai, mas pela fé da sua mulher, que não está nem aqui. Então, o que é o momento de cada um? Emmanuel, o senador, não quis, e Lívia quis. É uma decisão individual. É o problema de Joana de Cusa, que quis e morre na fogueira. Não é o problema do filho dela, que queria que ela me jurasse. É o problema de Maria de Magdala, que decide que quer. Diferente daqueles que queriam que ela continuasse Gustavo. É a decisão do apóstolo Paulo, que opta por seguir o Senhor. Diferente dos seus amigos do Sinédrio, que queriam que ele continuasse da maneira que estava. Mas então é um processo consciencial. Não significa que seja um processo milagroso, mas é um processo consciencial. Tanto que o apóstolo Paulo diz: eu faço ainda o que não quero e não faço o que quero. Orando ao Senhor, ele diz: eu ainda faço o mal que não quero e não consigo realizar o bem que quero. Portanto, companheiros, entendamos os nossos irmãos e nos entendamos. Por quê? Porque nós ainda estamos por aqui. Então a gente pensa assim: vai ter eco 92, vai ter eco isso, eco aquilo. É processo disso, processo daquilo. E a gente diz: meu Deus, eu não estou por aqui. Por quê? Porque o processo nós estamos aqui para despertar. E é um problema de tempo, do tempo de cada um. Mas se é um problema de tempo, vamos aproveitar o tempo, né? Para que nós possamos construir, né, esse despertamento em nós, na certeza de que o Senhor não nos abandona. E há um ensinamento do apóstolo Paulo muito interessante, né? Eu acho muito bonito, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: que dá bem a medida do que somos nós, né? Da misericórdia de Deus, da misericórdia do Senhor Jesus junto de nós. Então diz o apóstolo Paulo assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que significa que é a misericórdia de Deus. Onde o pecado abundou, quer dizer, onde a dificuldade, que somos todos nós, superabundou a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos ampara, nos protege pacientemente. Os Espíritos benfeitores estão aí há milênios nos amparando, nos ajudando. Por quê? Porque a graça superabunda, enquanto a nossa iniquidade, né? O nosso pecado
abunda, mas se abunda o pecado, superabunda a graça, porque a graça, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus cai incessantemente sobre toda a humanidade. Diz Emmanuel, diz André Luiz para nós no livro Nosso Lar. Portanto, companheiros, pensava eu nessas coisas, né? E pensava nessas coisas e pensei, eu vou dizer isso para aquele povo que está lá, né? Pensando no que Emmanuel diz. E diz então Emmanuel assim, para a nossa meditação. Vou deixar para os companheiros 2 pensamentos de Emmanuel para a meditação. Emmanuel diz assim: um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. Veja que beleza de Emmanuel. Um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. Então nós estamos aqui para facultar a alegria dos outros. Porque nós somos aquelas criaturas que ao longo dos tempos a gente tem o quê? Diminuir a alegria quando não tem levado a tristeza. E diminuir e não diminuir a alegria. Construir alegria no outro, o que é construir alegria no outro? É respeitar o sentimento, né? Respeitar os pensamentos, respeitar o livre-arbítrio, respeitar o companheiro. Porque nós diminuímos a alegria do outro quando nós impomos, né, a nossa posição. E finalmente diz Emmanuel diz através do Chico Xavier. Isso foi uma colocação que Emmanuel fez, né, que Chico fez, que era Emmanuel fez através do Chico, para Clóvis Tavares, né? Que é da maior profundidade que nós precisamos meditar nisso, que isso não está na maioria dos livros por aí. De Emmanuel diz assim: nossa grande infelicidade no transcurso das vidas sucessivas tem sido não havermos amado bastante a Jesus na pessoa do próximo. Então o que diz Emmanuel? Que nossa grande infelicidade nas vidas sucessivas é não ter amado bastante a Jesus na pessoa do próximo. Porque se nós não amamos a Jesus, nós não nos amamos. Mas nós só amamos a Jesus na pessoa do próximo. E nós não vamos encontrar a felicidade sem ser através do próximo. É por isso que a gente vive na família que a gente vive. É por isso que a gente é casado com o marido que a gente tem, né? É por isso que a gente é casado com a mulher que a gente tem, né? É por isso que a gente tem os filhos que a gente tem, né? É por isso que a gente tem os cunhados que a gente tem. É por isso que a gente tem a sogra que a gente tem, o sogro que a gente tem. E é por isso que a gente tem os amigos que a gente tem, né? Os amigos que a gente tem. Eu não estou falando dos inimigos, não. Porque os inimigos, isso é uma tarefa a ser realizada, né? Se nós ainda não conseguimos ser um com a nossa mulher, como é que a gente vai ser um com a mulher do outro? Vai ser difícil. Portanto, que o nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo maior, que Ele permita que nós possamos continuar trabalhando no bem, que nós possamos continuar construindo em nossos corações, construindo a felicidade, que nós possamos entender a imortalidade da alma no seu verdadeiro sentido, que nós possamos entender o amor como único sustentáculo da felicidade das criaturas. Que o Senhor nos abençoe.